pessoal, bem-vindos a mais um podcast Psique Ponto a Ponto. Meu nome é Fernanda Zogaib, estou aqui com Sueli Detogni, somos psicólogas clínicas e hoje vamos conversar sobre um assunto importantíssimo, porém pouco falado. É um assunto que impacta diretamente na vida de homens e mulheres e, no entanto, mesmo assim, ele é pouco falado. Para contribuir com a gente, nós convidamos uma amiga querida, muito querida, que é especialista na área. Tenho certeza que ela vai trazer contribuições valiosíssimas da sua prática clínica. Bem-vinda, Nayara. Obrigada, Fernanda. É um prazer ter você aqui com a gente. Nós estamos aqui com a Nayara Medeiros, psicóloga clínica, como a Fernanda já falou, né? E ela faz atendimento em Vitória e também online. E ela é especialista em psicologia perinatal e também é uma amiga muito querida. Bem-vinda, Nayara. Obrigada, Sueli. Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui hoje nesse podcast, que eu sou super fã. E espero poder contribuir um pouquinho com as mães e os pais e as famílias desse Brasilzão afora, para que a psicologia perinatal seja um pouco mais difundida também. Tão importante, uma fase tão importante, né, na vida das pessoas. Com certeza. E precisa ser mais falada, realmente. Exatamente, né? A etimologia da palavra perinatal vem de ao entorno do nascimento, né? Peri, entorno, natal, nascimento. Então, a psicologia perinatal, ela estuda os fenômenos psicológicos envolvidos na pré-concepção, na gestação, no parto e também no pós-parto, não é mesmo? Isso. Nay, para começar, você poderia falar para nós quais são os principais desafios da psicologia perinatal? Bom, eu vou falar alguns, né? Eu vou conversar aqui hoje um pouquinho com vocês para poder falar sobre os desafios da psicologia perinatal e eu acredito assim que o primeiro dele é tornar a psicologia perinatal mais conhecida. Exatamente. As pessoas precisam compreender que a psicologia perinatal, o pré-natal psicológico é muito importante e poucas pessoas sabem disso. Sim. A psicologia perinatal, o que ela vai fazer? Como você disse, Sueli, é ao entorno do nascimento. Sim. Então, tudo que envolve o período antes da gestação, casais que tentam engravidar e não conseguem, há uma grande frustração. Então, a psicologia perinatal, ela é especializada nessa escuta, especificamente, de acolhimento desse casal que não está conseguindo, né, gerar uma criança, enfim. Isso impacta tão forte na vida do casal quando eles estão nesse processo, né? Sim, exatamente. Então, a psicologia perinatal também lida com todas as questões relacionadas ao período gestacional. Que muitas vezes nós achamos que as pessoas falam que gravidez não é doença, a mulher pode fazer tudo igual. E aí a mulher já vem carregada de uma série de culpas por estar se sentindo incapacitada. Por quê? Porque é uma bomba de hormônios, você está gerando uma vida. Então, muitas vezes a mulher sente muito sono, muito cansaço, oscilações de humor, e não sabe lidar com isso, nem a esposa e nem o esposo. Muito menos, às vezes, o esposo, né, sabe que aquilo é normal, né? Sim, então as oscilações de humor, geralmente ela impacta muito na vida do casal nesse período gestacional. E aí, a psicologia perinatal, ela também atua neste momento, nesse momento da gestação em si. No momento gestacional, nós trabalhamos com o pré-natal psicológico também. E o pré-natal psicológico, depois eu vou desenvolver um pouquinho mais para vocês, envolve conhecer todas as fases do período gestacional, desde o primeiro trimestre até o final da gestação, os desafios do puerpério. Então, a psicologia perinatal também trabalha sobre todas essas questões relacionadas ao puerpério, prepara mesmo o casal para a chegada desse bebê. Nós lidamos também com depressão pós-parto, o baby blues, que depois também vou explicar para vocês como o que significa esse termo. Ansiedade, depressão pós-parto. Por quê? Porque muitas vezes
a maternidade ela vem carregada com um significado de sacrifício. Isso. E aí a mulher entra para esse maternar achando que ela tem que se sacrificar ao extremo e para de olhar para ela. Se para esquece, né? Se cuidar, de se olhar, de ter esse autocuidado. Então, a psicologia perinatal, os desafios todos que são envolvidos aí ao entorno da abordagem da psicologia perinatal, é mais ou menos tudo isso que eu disse, junto com a família. Às vezes o pré-natal psicológico, muitas vezes nós chamamos o marido, ele é feito com o esposo e a esposa, e também com os avós, com a rede de apoio, tios, tias, enfim, as pessoas que vão auxiliar nesse período. E aí isso traz muito mais leveza para o período do puerpério, trazendo mais saúde mental. Imagina. É tão interessante isso que você falou, por não ter esse olhar compassivo, muitas vezes, né, de todos os envolvidos nesse processo, muitas mulheres até nem querem tentar engravidar por medo, justamente por ter esse estigma desse sacrifício, né? De achar que a pessoa vai se anular. A vida, vai perder a vida, porque, né, eu vou engravidar. É muito interessante isso. Essa parte também da psicologia perinatal, ela lida também com essa parte do luto gestacional. Pouco falado. As pessoas não olham para essa mãe lutada como alguém que perdeu olhar, né? Um filho. Papel. Então, ela lida com esses desafios aí. E aí a gente trabalha todas essas questões dentro dessa abordagem. Pois é, Nais. Você já comentou aí sobre esse termo, né, muito utilizado, que é o baby blues, né? E a gente sabe que muitas mulheres passam por esse período, né? Você pode explicar para a gente um pouquinho o que vem a ser? Porque tem muitas pessoas que às vezes nem conhecem esse termo. Outras conhecem e não sabem o que vem a ser realmente, né? Explica um pouquinho para a gente, por favor. Explico sim. Bom, eu vou trazer um dado para vocês, que é um dado um pouco assustador, digamos assim, mas não se assustem, tá, gente? O baby blues é super normal. É um período que começa ali no 3º dia de vida do bebê e vai mais ou menos até a 3ª semana de vida do bebê. De 50% a 85% das mulheres, elas passam por esse baby blues, esse período. O que significa isso? É uma espécie de melancolia, uma tristeza, um medo de não dar conta, e aí você fica mais chorosa, ou seja, também há uma queda hormonal significativa. Então, a mulher, ela se sente assim, incapaz, né? E aí, será que eu vou dar conta? Muitas vezes nesse período a mulher tende a olhar para sua própria mãe e a pensar, ela deu conta. Será que eu vou conseguir dar conta também? Será que eu vou conseguir criar os meus filhos como a minha mãe criou? E aí tem uma espécie mesmo dessa... É uma tristeza, é uma espécie de luto, né? Daquilo que se perdeu, daquilo que está se renovando. Porque a gente fala do luto como alguém que a gente perdeu. Mas muitas vezes o luto é de nós mesmas. Exatamente. Né? Papéis, né? Exatamente. A gente precisa se ressignificar, a gente precisa se reconectar com a gente muda enquanto indivíduo, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto casal. Existem muitas mudanças nesse período. Então, acontece que nesses primeiros dias também é uma privação de sono considerável, uma adaptação gigantesca sua do esposo e do bebê. Um novo membro que chega na família, na dinâmica da casa. Isso, né? E a gente não conhece, né, o choro do bebê. Eu lembro que quando eu ganhei minha primeira filha, eu entrava no YouTube para tentar identificar qual era o choro, porque tinha lá o choro de fome, choro de cocô, choro de... E eu, o que é isso? Para mim é a mesma coisa, eu não entendia nada. E aí também tinha vezes, e é importante que os maridos, especialmente, toda a rede de apoio entenda. Porque a geração da minha mãe, por exemplo, não existia esse termo baby blues. Frescura, isso é frescura. Isso. Então, o que acontece? As pessoas não acabavam passando por cima desses desafios, e aí
a mulher hoje, atualmente, que conhece esse termo, sabe o que significa, sabe que é uma queda hormonal, é orgânico, gente, é orgânico, Sim. é fisiológico. Então, não são todas as mulheres que passam por isso, mas a grande maioria. Então, é importante a gente considerar que o baby blues, né, a gente chama de uma melancolia pós-parto, de uma disforia puerperal. Esses sintomas, eles são... É importante que a gente fique atento, porque ele tem que durar 3 semanas no máximo. Eu não sabia. Tem que ser dentro da normalidade, Dentro né? da Uma normalidade. melancolia normal, né? Eu não sabia desse prazo, desse tempo. É. Achei que durasse um pouco mais. Não, ele dura até 3 semanas. E aí, a gente, assim, eu não sei se vocês conhecem isso, e é pouco conhecido, mas o puerpério, o que é o puerpério? Puerpério é depois que você pariu a placenta, porque sim, a gente não pare o bebê só, a gente tem que parir a placenta. Então, depois que a placenta sai, a gente começa a fase do puerpério. E aí, o puerpério é todo esse processo para a psicologia perinatal. O puerpério, para a medicina, até 6 meses é considerado um puerpério, porque é onde o corpo se reorganiza, Exato. ossos, órgãos. Para psicologia, são 2 anos. E isso é muito importante ser falado, por quê? Porque as questões psíquicas de uma mulher, ela fica muito modificada. Então, o puerpério para a psicologia dura até os 2 anos da criança. Pode durar, né, gente? Não estou dizendo que vai durar, porque pode... Tem mulheres que vão... tem mulheres que vão passar pelo baby blues e acabou aquilo ali, tá tudo certo. Eu lembro que, e é importante os homens ficarem atentos a isso, eu lembro que da minha primeira filha, eu sentada assim, almoçando, aí peguei um copo de água, a lágrima escorria, meu marido olhava pra mim e falava, o que tá acontecendo? Nada. É só o puerpério. E aí eu chorava. Passou. Pronto. Tá tudo Aquele bem. momento, É um né? momento. E aí os homens, nesse momento do baby blues, eles podem contribuir muito. Como? Pega a criança, deixa a mãe tirar uma soneca, Quietinha, né? vai tomar um banhozinho mais tranquilo. Isso. Por quê? Porque a Tem privação um de sono momento ali dela, né? de às autocuidado, vezes. né? É necessário, né? Exatamente. Então é basicamente isso. Tá. É importante nós falarmos, né, que não há apenas uma depressão pós-parto, mas também uma depressão pré-parto. Isso pode acontecer também, né? Eu lembro que na minha gravidez eu tive muitas inseguranças, né? Eu tive preocupações, mas eram preocupações normais, que aconteciam, que acontecem com muitas pessoas Com todas quando as- engravidam, né? Mas, assim, muitas vezes a gestação, ela envolve muitas inseguranças, há uma preocupação quanto à saúde do bebê, né? Se ele está se desenvolvendo bem, há muitas mudanças hormonais, como você falou, né? Que ocorrem na mulher também, há mudança de corpo. Então, assim, é tudo muito novo, né? Há uma preocupação com aquela capacidade da mulher. Ah, será que eu vou ser uma boa mãe, né? Mas nem sempre são apenas preocupações naturais. Né? Então, fala pra gente, Nai, quais são os sinais de alerta que as mulheres precisam saber para buscar ajuda psicológica durante esse período? Então, vou começar dizendo para vocês que 1 em cada 4 mulheres vão apresentar alguma demanda de saúde mental no período gestacional. No período gestacional, o que inclui também o puerpério, né? Então, é um dado, né? 1 a cada 4. É muito, né? Muitas mulheres vão apresentar demandas de saúde mental. Vamos lá. Quando a gente fala de depressão pré-parto, é importante considerar alguns aspectos. Vamos lá. A mulher, ela tá... esse medo que ela sente, essa insegurança, é uma segurança ok? Ou ela te paralisa? Esse medo, ele te paralisa. Fica disfuncional, Fica né? disfuncional, você tá ansiosa de uma maneira exacerbada que para todo, você não consegue mais lidar com outras coisas. Os fatores hormonais, humor, tá assim muito rebaixado, não há uma alegria, não há uma preparação para a chegada desse bebê, há sempre... E aí a gente precisa compreender que
há uma mudança há um rebaixamento às vezes, né? Um Sim. rebaixamento de humor, mas isso não significa depressão. Então é importante de uma avaliação, busque o pré-natal. Sim. No período gestacional, busquem o pré-natal psicológico, é muito importante. Por quê? Porque no pré-natal psicológico a gente vai desenvolver, como eu já disse, uma série de coisas, uma série de questões para que o casal saia tendo conhecimento de todo o processo, do que eles vão passar. Tudo que a gente conhece, eu sempre falo isso, a gente aprende a lidar melhor. Com Sim, toda né? certeza. Com certeza. Toda Isso é certeza. muito importante. Saber o que pode acontecer e o que não pode. Sim, O que é Conhecer, normal, o que não é normal. perfeito. Então, a partir do momento que você conhece isso, que o casal conhece, Sim. isso aí atravessa com muito mais tranquilidade. É verdade. Né? Sim. É verdade. E a questão relacionada à depressão pós-parto é até difícil de avaliar nos primeiros 40 dias da mulher. Mas há alguns fatores de risco. Dentre eles, um histórico anterior de depressão. Sim. Então é importante ficar atento a isso. E é importante também avaliar nesse período, vamos lá, algumas questões são importantes avaliarem. Tem alguns testes psicológicos que são feitos para avaliar se a mulher está com depressão ou não. Esses testes eles só são feitos após 40 dias de vida do bebê. Por quê? No primeiro mês, tudo se confunde. Sim, é tudo muito novo, né? Muito novo. Então, assim, o rebaixamento de humor, privação de sono, você perde o apetite, você... Enfim, muitas coisas acontecem. Problemas com a amamentação, às Com a vezes, amamentação, adaptação, que tem muito, né? tudo isso. Então, são todos os sintomas, são os critérios diagnósticos para uma depressão. Então, por exemplo, a falta de apetite, o sono, uma série de coisas que tem tudo a ver com esses primeiros dias, primeiros dias do bebê, né? Que também podem se perdurar aí por algum tempo. Mas é importante verificar, você está se conectando com esse bebê de alguma forma? A conexão, ela está distante, muitas vezes você não quer ficar perto do bebê, e é diferente, porque o que acontece? As pessoas acham, há um grande mito na maternidade, que é o quê? Eu pari o bebê, eu amo imediatamente. Existem mulheres que têm essa conexão imediata. Rápida, né? Outras mulheres olham pro bebê e assim, E agora? ah tá, é meu. É meu mesmo? Tá chorando, cadê a mãe? Ah, sou eu. que eu faço agora, né? Exatamente, então demoram para ter essa conexão. Agora, eu não tô falando dessa conexão, não. Eu tô falando de se desconectar a ponto de falar assim, eu não quero ver essa criança. Sim. Tá? Então, existem psicoses puerperais, então, que você, né, começa a ter psicose, você surta, então é preciso ter essa atenção. A partir do momento que você começa a se desconectar dessa maneira, começa a querer ficar isolada, não quer conversar, quer ficar só na sua, começa a ter um rebaixamento significativo de humor, sinal de alerta. Sim, preciso procurar uma ajuda psiquiátrica e psicológica de maneira urgente. Pois é, Nayara, você comentou já alguma coisa sobre o parceiro, sobre o marido, enfim, né? A pessoa que está ao lado, o pai da criança, né? Como é que você vê o papel do parceiro, né, nesse processo todo aí? Ele também acaba sendo impactado, não? Sim, o papel do parceiro é assim fundamental. Sim. Fundamental. Eu sempre digo no pré-natal psicológico que o homem, quando ele sabe do seu papel, desempenhar, ter esse olhar atento, esse olhar, né, de, bom, agora eu preciso auxiliar essa mulher em alguma medida. Por quê? Porque ele não tem os fatores hormonais que essa mulher tem. É diferente. O cansaço dele é diferente do cansaço da mulher. Sim, com certeza. Então, ele é muito impactado por essas oscilações de humor, às vezes não sabe lidar. E como a gente já falou, quando ele conhece o que pode vir, não que necessariamente virá, mas quando ele conhece o que pode vir, a tendência dele ficar mais tranquilo e conseguir conter é muito melhor. Lidar com tudo e ajudar, né? Sim. Exatamente. Então, o que acontece? O homem ele precisa estar atento a alguns fatores. Eu sempre digo que o homem é o guardião desse momento da mulher. Porque muitas vezes ela está fragilizada.
essa mulher se sente extremamente insegura. Então, esse homem dando esse apoio. Aí tem sempre o palpiteiro de plantão. Esse daí tem para dar e vender. Tem o palpiteiro de plantão. Tem a sogra dos dois lados, que vocês são fundamentais, sogras, avós, são fundamentais, mas que em alguma medida pode ter um desajuste aí. Até pelo excesso de zelo, né? Que ajudar demais, acaba passando um pouquinho da medida. E aí o homem, qual que é o papel dele? Blindar essa mulher. Sabe aquela visita que chega assim sem avisar, bate na porta, você tá exausta e você só quer dormir? Porque antigamente, eu sou mineira, Fernanda também, você também? Não, mas eu tenho um pezinho lá. Tem um pé lá. Os mineiros, eu não sei, aqui, os capixabas, pelo menos, né, do tempo que eu estou aqui, não tem muito esse costume. Mas os mineiros, é assim, nasceu hoje, pra hoje tá todo mundo na sua casa, é um sinal de amor. Sim, sim. O interior também tem muito disso, aquele Espírito Santo. Que ficou até às 4 da manhã no meu primeiro filho. Não, isso não é uma visita. Isso não é amiga. Olha, você que ficou até 4 horas da manhã, você sabe que é você. Então, não assim. Não sei se vai saber, mas enfim. Inesquecível, né, Fernanda? Eu saberei para o resto da minha vida. Então, assim, ele que vai ser esse corte ali. Sim. Porque você está muito fragilizada. Sim. Então, quando o homem tem esse olhar atento de dizer, ei, deu. Então agora a gente não vai receber visita porque a noite foi intensa. Por quê? Porque a mulher já tá fragilizada. Sim. Tem uma dificuldade às vezes de falar um não. E aí pode falar, tá super protegendo, não quer que pega, não quer que beija, não quer... Ai, meu Deus, que preguiça. Então o homem, o que ele faz? Ele vai cercando. A mãe veio dar aquele palpite sem noção, coloca a moeda no umbigo para o umbigo ficar bonitinho. Eu lembro disso. Não foi a minha mãe que falou isso, mas eu tive isso também. Dá um chá disso, um chá daquilo, bota esse menino. É ele que vai fazer esse momento. Por quê? Porque a mulher, como está muito fragilizada, pode se descompensar, né? A probabilidade de se descompensar. Ou às vezes está até perdida, aceita todas as sugestões, aí não sabe qual que segue. Exatamente. Então, assim, é importante também esse parceiro ter a atenção de que, óbvio, tudo muda para ele também. Ele também deve ser cuidado. Sim. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre a rede de apoio. Os avós, nesse momento, precisam cuidar dos filhos e não dos netos. Exatamente. Né? Então, esse homem também precisa de cuidado, mas é importante que ele também saiba que tudo muda. Libido muda, relação sexual muda, até as coisas se organizarem. Vamos colocar aí 3 meses, assim, se organizar entre aspas, muitas aspas, tá, gente? 3 meses. Conseguir voltar uma rotina. Começando. Isso, né? Porque o bebê até os 3 meses não tem o ciclo circadiano regulado. Então, ele faz a horinha dele. Então, o dia nem sempre é dia, noite. Então, após o 4º mês, na verdade, é que o ciclo circadiano começa a ter toda essa organização. E aí que o casal começa a entender. Já, na verdade, começou, mas começa a entender quais são os choros e etc, etc. Então, eu sempre digo, quando a gente tem um olhar atento, que hoje em dia o celular, computadores, tirou muito a nossa atenção das coisas. A gente perdeu a nossa capacidade de agir até por conta do telefone. Então, retire isso. Esteja atento, presente. E em relação aos cuidados, né, mentais, de saúde mental, é importante que o casal tenha um auxílio psicológico. Se estiver sentindo grandes necessidades, procure um auxílio psicológico. Você poderia falar pra gente um pouquinho, né, sobre o pré-natal psicológico e quais os seus benefícios? Nossa, pode falar. Eu sei que você já, né, entrou um pouco nesse assunto, mas é algo tão novo, né? Que muitas pessoas não sabem nem que existe isso, né? Sim. E por isso esse tema tão importante que a gente quis trazer, né? Outro dia eu comentei com uma pessoa sobre pré-natal psicológico, a pessoa, mas isso existe? Eu falei, sim, existe. Não é muito conhecido, né? Por isso que eu acho tão importante a gente falar aqui sobre isso. Sim. Bom, vamos lá. O pré-natal psicológico é o seguinte. Quando a gravidez chega, todo mundo começa a se preocupar com uma série de questões. Sim. Enxoval, quartinho, são preocupações que são
ok, Plausíveis, são naturais, sonho né, se também. realizando muitas Sonho, vezes, o sonho. sonho já, né? equipe médica, fotografia, tudo isso envolve o sonho da maternidade. E aqui nós estamos dizendo, né, vamos lá, engravidei e tal. E aí, o que acontece? O pessoal não prepara o enxoval emocional, Tão importante, né? só prepara o enxoval material. E aí, vai para o pré-natal ginecológico, que é muito importante, que é Sim. fundamental. Sim, claro. Mas o pré-natal psicológico, geralmente, como que ele acontece? Tem uma média aí entre 6 e 8 encontros, onde nós falaremos sobre todas as questões que envolvem todo o processo. Uhum. Nós explicamos passo a passo, nós fazemos dinâmica, reajustamos coisas que estão desajustadas. Por quê? Nossa, é um milagre que acontece entre 6 e 8 encontros? Não. Mas como você disse, Fernanda, conhecer traz leveza para o processo. Sim. Segurança, né? O que acontece? Muitas vezes o casal está querendo engravidar, mas tem uma série de questões que precisam ser resolvidas no casamento. Mas vai sendo colocado para debaixo do tapete. Uhum. E o diálogo não está tão bom. Aí a gente vai deixando pra lá, porque a gente quer o quê? Quer ter um filho. Às vezes eu tô conversando atravessado, eu falo de maneira um pouco mais grosseira, as coisas não estão sendo muito... E aí eu vou só jogando pra debaixo do tapete. Verdade. Quando o bebê chega, Vem tudo à tona, né? pegam o tapete e fazem assim, Sacode. sacode o tapete, a poeira vem com tudo, toda a sujeira, e as coisas têm uma potência elevada a 10. Sim. Então... Por que o pré-natal é tão importante? Porque nós vamos falar sobre o bebê idealizado. Sim. Nós vamos falar do bebê que se apresenta. Porque, gente, todos nós, todos, idealizamos um bebê. Eu não idealizo. Claro que idealiza. Com certeza. Você idealiza um bebê que Todo venha. mundo que pensa em engravidar já pensa logo naquele bebezinho lindo, gordinho, Sim. rindo, E- as roupinhas, né? Sim, e eu vejo hoje, por exemplo, a minha filha. Nunca incentivei. Minha filha tem 4 anos. Nunca incentivei minha filha a brincar de boneca. É assim, ela pega a boneca e já Natural, faz. né? Ela já pega, É. e já brinca, e já amamenta, porque ela vê eu fazendo isso com o irmão também. Então tem esse ato de cuidar desse bebê, imaginar. E às vezes tem mulher que sonha com isso desde a infância. Sim. E que perdura até a vida adulta e tal. Então, assim, o bebê vem com tudo, vem toda a idealização. E quando a gravidez tem uma série de intercorrências? E quando há, né, às vezes um luto, Sim. e aí, o que a gente faz com isso? Então, o pré-natal, ele vem trazendo toda essa questão que envolve todas as questões psicológicas, a explicação para os homens sobre a questão hormonal, que não é frescura, Uhum. que não é piti. Tão Entende? importante isso, né? É importante. Então, quando a gente Bacana. conhece, a gente tem uma leveza. E aí a gente chama essa família, essa rede de apoio, avós, para participar de alguns momentos e alguns encontros, para poder trazer essa consciência. No seu tempo, era uma técnica. Sim. Hoje, É outra, né? são outras. outras Outros técnicas. tempos, né? Outros tempos. Verdade. O chazinho de camomila é bom? Sim, mas depois de tal... Porque Período, eu, né? com 2, 3 meses, eu tava tomando chazinho de camomila. Uhum. Isso não se usa mais. Então eu sempre digo, e inclusive no pré-natal a gente explica isso, que é preciso escolher quem serão as vozes que você vai ouvir. Porque se você ouvir hoje no evento da rede social, no evento da internet, a internet trouxe Tudo. inúmeros benefícios para nós, mas também trouxe muitos malefícios, principalmente nessa área da maternidade. Sim. Porque no final das contas, todo mundo tem um pitaco para dar. Uhum. Todo mundo tem uma opinião. Aceita tudo a internet, É. né? Exatamente. São E muitas aí, vozes. filtros, né? sim, e aí o que acontece no final das contas? Acontece que eu não sei para onde eu olho. É. Eu não sei Perdido. se quando eu vou ninar o meu filho eu faço shh, 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 ou se eu bato no bumbum, Uhum. ou se eu fico em silêncio, ou se eu deixo chorar.
Cada um ou se eu acolho, ou seja, você fica super perdida. Então a gente explica, inclusive, as fases do desenvolvimento motor da criança. Por quê? Porque no pré-natal psicológico, por mais que você não vá se lembrar, eu sempre brinco, gente, me desculpem, me perdoem vocês se sentirem ofendidos ao ouvir isso que eu vou falar agora, mas depois que a gente ganha bebê, e eu falo isso porque eu tenho uma de 4 e um de 1 ano e 4 meses, ou seja, ainda estou no puerpério para psicologia, Sim. a gente fica meio burra depois que a gente pare. Como? Você fica esquecida, você estuda sobre alimentação, você não lembra nada, você não sabe se você bota o peito pra lá, se você bota o peito pra cá, se você tem que fazer assim, você fica meio perdida, ou seja, são muitos hormônios, você precisa ter muita atenção com aquela criança, você tem que ter, você tá ali voltada, sua energia tá voltada para aquilo. Uma vidinha, né? Sim, então eu sempre falo assim, nossa, a gente fica meio burra, você esquece de tudo, então depois você retoma, depois as coisas voltam ao normal. Mas é importante o pré-natal psicológico para que todo mundo se alinhe. Muitas vezes os avós, principalmente as avós, ficam com ciúme, por exemplo, das indicações dos pediatras. Ah, porque tudo é pediatra. Não posso, não. Você sabe de tudo, eu não posso falar nada. E começa só ouve o pediatra. e começa a se sentir. Criei tantos, né? Criei tantos e agora não tenho razão em nada. Isso, então começa a sentir-se doída. E ali naquele momento eu explico para essa família que eles precisam cuidar, a mãe precisa ser cuidada como filha. Sim. Deixa que ela cuide não do fica neto. disputando o cuidado do neto. Nossa, né? isso é muito comum. As avós disputarem inconscientemente, às vezes consciente, mas na maioria das vezes inconsciente, disputarem esse cuidado. De não deixar dar banho, porque a mãe é toda desengonçada. Gente, eu não sabia pegar uma criança na minha primeira filha. Eu não sabia. Eu pegava ela assim, ó. O pediatra, quando eu chegava na consulta pediátrica, eu tava assim, toda tensa. Aí ele, tá tudo bem? Aí eu, Aí um mês depois eu já tava mais relaxada. Ele, tô te achando mais relaxada. Eu não conseguia amamentar em público. Eu tive uma dificuldade, um desafio gigante na amamentação. Então, o pré-natal psicológico, ele vem para poder trazer todo esse conhecimento, trazer toda essa carga de apoio para que as pessoas compreendam todas as mudanças psíquicas que poderão acontecer. Ótimo. Né? Não que de fato acontecerão. Sim, as possibilidades, Isso, né? exatamente. E aí você chega preparado para aquilo ali. Isso aí. Bom, nós sabemos então que o luto, né, ele não se dá apenas com a perda do bebê durante a gestação ou pós-parto, né, no momento do parto ou logo pós-parto, né? A gente sabe que o luto também se dá com o luto do filho idealizado, né, Nayara? Como você já citou aí. Sim. A gente sonha quando você decide engravidar o casal, né? A gente sonha, a gente cria um ideal. E nem sempre o filho parido é o filho idealizado. Às vezes nasce com algum tipo de problema, às vezes passa por um problema inicial, fica miudinho, enfim. São muitas questões que envolvem, né? Fala pra gente um pouquinho como é que a psicologia perinatal lida com o luto nessas questões, todas essas questões. Tá, bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, o luto por si só, a primeira coisa que a gente faz é o que todos nós psicólogos fazemos. Fazemos com luto. Acolhemos. Isso. O primeiro ponto é esse, a gente precisa acolher esse bebê idealizado, esse bebê que chegou, essa idealização da maternidade. Muitas vezes, quando a mulher não tem a oportunidade de ter um pré-natal psicológico, isso é mais evidente. Porque no pré-natal psicológico a gente trabalha toda essa questão. Quando a mulher não tem essa oportunidade, é muito mais sofrível. Então, é aquele bebê que às vezes é muito chorão e ela não esperou, ela não tem tolerância ao choro. Pode ser um bebê que teve alguma intercorrência no parto. Sim. Pode ser um bebê e pode ser de fato uma perda. E aí no luto, nós temos o luto gestacional, o luto perinatal e o luto neonatal. Então, o luto gestacional é aquele que a gente perde logo no início, até ali as 22 semanas, mais ou menos, 22ª semana. O luto perinatal é aquele que vai
sua gestação já está um pouco mais avançada, até ali os 7 dias do bebê. E o luto neonatal é aquele luto já do bebê, ali nos primeiros dias, ali depois dos 7 dias, até ali os seus primeiros meses. Então, o que acontece no luto? O luto perinatal, independente de qual for, se for o luto do bebê que se foi, ou de tudo aquilo que você idealizou, ele não é reconhecido como luto. Não é reconhecido. E o que acontece? As pessoas preferem não falar sobre esse assunto. As pessoas têm vergonha. Hoje, as pessoas, as mulheres que tiveram perdas gestacionais, não falam sobre isso, assim. Tem uma dificuldade muito grande de falar. As pessoas não entendem, quando não tem o nascimento, assim, logo nesse início, essa perda gestacional inicial, as pessoas não... tá, engravidou, perdeu. Não, eu tenho um filho. Sim. E a mulher tem dificuldade de falar, eu tenho um filho. Sim, você tem. E todo o trabalho da psicologia perinatal é de acolhimento. Acolher essa mulher, acolher essa dor, acolher esse luto, fazer entendê-la que sim, ela é mãe. E a gente faz... porque muitas vezes essa mãe, ela se sente menos mãe, digamos assim, quando ela perde essa criança. Então ela não se considera mãe. Não, você é mãe. Sim, você é mãe. Então, se o luto não for bem acolhido, gente, ele pode... A pessoa pode desenvolver um transtorno mesmo. Um transtorno, né? Um transtorno depressivo, pode ter uma ansiedade generalizada, enfim. Se a pessoa não buscar ajuda para esse momento, se às vezes ele não é bem desenvolvido, trabalhado, né? Exatamente. A pessoa, ela desenvolve transtorno. Então, a psicologia, a gente precisa falar sobre a morte. A gente não fala. E assim, muitas vezes, em algumas circunstâncias, já vi colegas relatando que, não, ela preferiu não falar sobre isso, então eu não falei. Não é bem assim. É claro que a gente tem que trabalhar aquilo que o paciente traz para nós, mas se a queixa principal dele é o luto, não tem como eu fugir desse assunto. E eu falo não só para a psicologia perinatal, mas como a psicologia de um modo geral. Quando a gente fala de luto, a gente tem que falar. A gente tem que deixar a pessoa falar. Então, porque por exemplo, a mãe, né, que perdeu o bebê, porque começa a falar a dor, não pensa nisso não, daqui a pouco melhora, daqui a pouco, não, vai arrumar outro, daqui a pouco você arruma outro, logo, ninguém substitui. Ok, vai arrumar outro, mas é outro, né? Exato. É outro, não é aquele. Sim, né? então... Já é mãe, né? Sim, então aí a psicologia tem esse trabalho de acolher e fazer com que essa mulher compreenda mesmo a magnitude daquilo que ela sente. Exato. Porque muitas vezes é colocado para deixa pra lá. Validar que tá tudo bem ela sentir tristeza com aquilo, né? É perfeito ela sentir tristeza. Perfeito. A validação. Então, né, no período perinatal, há algum fator ou fatores, né, que possam predispor a mulher a desenvolver transtornos emocionais? Sim, existem. Bom, alguns transtornos, a mulher fica mais propensa a desenvolver transtorno quando ela não tem fatores de proteção. Então, por exemplo, um parceiro que de alguma forma não auxilia, não liga para essa gestação, ou às vezes até violência mesmo, comete violência ali contra essa mulher. Com toda certeza, a probabilidade dela desenvolver um transtorno é grande. Mulheres que tiveram um histórico de depressão, como eu já falei, existem alguns fatores que são delicados de serem pontuados, mas que são muito importantes. Mas a violência obstétrica também, que, né, já foi muito falada, e hoje em dia já existe todo o trabalho de parto humanizado, inclusive no próprio SUS, mas ainda há violência obstétrica. Então, você tem que ficar quieta, não precisa gritar, né, assim, quantas vezes já, enfim, casos absurdos. Então, isso tudo faz com que a mulher desenvolva mesmo, possa desenvolver um transtorno. E aí,
Um parto, por exemplo, onde a criança foi um parto difícil. Sim. E aí, sobre essa questão do parto idealizado, né? Muitas mulheres sonham com o parto vaginal. E aí fazem tudo que está ao alcance, mas não conseguem. Né? E aí é uma frustração imensa. E ela não consegue ressignificar que, independente da via de parto, ela é mãe. E que a cesárea está aí hoje para nos auxiliar nesses casos. Sim. E ela fica com isso e acaba, né, tendo todo esse impacto. Então, são algumas questões, assim, eu citei aqui as principais coisas que me vieram à mente. Certo. Como experiência própria, né? Quando eu tive os meus filhos, principalmente o primeiro, né? Que você é mais inexperiente, eu tinha a impressão que eu nunca mais ia dar conta de ter uma vida normal, né? Vamos dizer normal entre aspas aí. Ter uma rotina, e eu nunca mais ia conseguir dormir uma noite inteira, fazer uma atividade física, eu ia conseguir trabalhar, eu pensava, como eu vou conseguir trabalhar com uma criança? Como eu vou conseguir lidar com a casa? Enfim, nunca mais ia conseguir colocar uma rotina estabelecida, né? Dito isso, né? O que a gente pode deixar de dica para essas mães que estão pós-parto, que acabaram de dar à luz, né, ou que estão em gestação ainda, já pensando em todas essas questões, em termos de cuidado com os próprios sentimentos, essa sensação de incapacidade que a gente tem logo nos primeiros dias, né? Como que elas podem fazer para estar cuidando dessa saúde mental, né, na prática mesmo do dia a dia? Então, Fernanda, uma coisa que é muito importante a gente considerar, e eu sempre digo isso, que nos eventos hoje, no evento da internet, a internet ela adoece muito uma mãe. Por quê? Hoje há todo um trabalho, há todo um marketing para explorar toda essa nossa culpa materna, todas essas questões do você não sabe, mas eu posso te ajudar. Você, né? Então, você acaba tendo toda a sua capacidade, de alguma forma, você está muito fragilizada nesse momento, e aí você começa a se comparar com a régua da coleguinha, achando que o maternar dela tá super leve e o seu tá muito pesado, que o marido dela é maravilhoso e o seu não te ajuda tanto. Então, primeira coisa que eu dou como dica, se eu posso dizer assim, faça um unfollow, entre na sua rede social e tire todo mundo que te causa algum tipo de ansiedade, de comparação, de angústia. Entenda, o seu casamento é único, a sua maternidade é única, o seu filho é único. Porque e eu lembro que aconteceu isso comigo na minha primeira gestação. Algumas amigas ganharam bebês junto comigo e era na pandemia. Então a gente não tinha muito para onde olhar, não tinha muito para onde correr, não tinha o que fazer. Então, no final das contas, a gente ficou meio enclausurada. E aí, na parte do desenvolvimento motor, meu Deus, os filhos das minhas amigas todos já estavam subindo berço, fazendo isso, fazendo aquilo, e minha filha não fazia nada disso, eu ficava numa ansiedade. E aí eu levei ela em fisioterapeuta, levei ela não sei aonde, e o pediatra dela assim, não é necessário agora, mas eu não queria saber, esperar. Eu queria ir. E aí um grande amigo ortopedista virou pra mim, ele é cirurgião da coluna inclusive, virou pra mim e falou assim, você tá querendo controlar até a hora que a sua filha vai andar? Olha. Aí eu engoli seco e parei pra prestar atenção. Eu falei, realmente. É claro, gente, que se ela não está dentro dos marcos do desenvolvimento, é necessário, é preciso buscar ajuda. Mas eu não tô falando disso. Cada um tem seu tempo, né? Então, no final das contas, hoje, a minha maior dica, minha maior sugestão é não se compare. Exato. Olhe para você. A sua rotina, né? Estabelecida, o seu jeito. Isso, cada um tem. Isso. E aí, assim, às vezes, eu sempre digo isso, né? Esses dias eu ouvi de uma paciente que ela estava brincando que uma outra pessoa disse assim, a Nayara não sente dor pra parir, não. Ela pare sem sentir dor. Aí, assim, falou brincando, né? Mas assim,
Pode até ser que sim, nesse Comparado aspecto. às vezes, né? Mas a minha história é única. Exato. Então, eu acho que é importante a gente sempre olhar para dentro da nossa realidade, dentro da nossa casinha, das nossas condições. Porque se a gente começar a advogar, a gente pode adoecer. A Verdade. probabilidade de adoecimento grande. é muito É grande. É verdade. Toda razão. Então, para fechar, Nay, fala pra gente mais um pouquinho como os familiares e amigos podem ajudar a mulher que está passando por dificuldades perinatais. Bom, a primeira coisa que eu digo é: não dê palpites, dê fraldas. Ah, ótimo isso. Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, o seguinte, como a gente acabou de falar, cada um tem uma experiência. Sim. A sua experiência, é claro, você pode compartilhar. Mas essa mulher, nesse primeiro momento, ela se sente muito incapacitada. Por quê? Porque é tudo muito novo. E o novo assusta muito. Sim, um novo papel. Exatamente. Então, o que acontece? Você começa a querer dar pitaco nas experiências, assim. Então, por exemplo, a minha filha nasceu com... Ai, gente, como que fala? Icterícia. Ah, sim. E aí, eu recebi uma informação de uma pessoa muito querida, que ela disse assim pra mim: você precisa de dar banho de sol nessa criança. Ah, sim. Aí eu, sim. Só que não, chá de picão, eu fui obrigada. Eu quero dizer aqui que o meu pediatra não escute esse podcast. Eu fui obrigada a dar chá de picão pra menina, porque senão eu não ia ficar em paz de tanto que falavam na minha cabeça. Sim, olha. Então, assim, não façam isso, tá, gente? Não é recomendado. E aí, o que acontece? No final das contas, essa pessoa, na maior das boas intenções, uma profissional da saúde, e tadinha, ela se arrepende hoje, ela me pede 1000 desculpas por isso, me mandou um artigo falando que a criança que nasceu com icterícia, que não fosse exposta ao sol com uma frequência X, mas teria problemas e danos gravíssimos neurológicos. Nossa. Como que vocês acham Que que eu, ficou no meio do olho do furacão, sei lá, 14 dias de parida, me senti a pior mãe do mundo? Então, eu fiquei enlouquecida com aquilo me deu uma tristeza, mas eu chorava, assim, aquilo potencializou o meu baby blues, assim, em nível hard. E aí, depois ela se tocou, assim, que na verdade não tem nada disso, isso é uma pesquisa que já está ultrapassada, que isso não existe, não é assim que a banda toca, e que a minha experiência é minha. Sim. E que eu escolhi pessoas de alto gabarito para me auxiliarem, que estudaram sobre isso, pediatras, ginecologistas, inclusive, assim, são profissionais que me auxiliam muito e que trazem muita leveza para minha maternidade. Então, o que eu posso dizer para essa rede de apoio é: acolha, escute, pare de querer dar palpite. Não, porque na minha época, porque na minha... Não. Você comeu, não morreu. Não morreu, tá aqui até hoje, tá viva. É muito comum, né? Ou essa seja, é muito comum, e eu quero dizer para vocês que toda essa questão de não comeu e não morreu, fez e não morreu. Hoje existem muitas coisas que comprovam, por exemplo, obesidades e etc, mas uma carambada de doenças que são oriundas dessas más práticas lá, mas que também não tinha evoluindo, Sim, estudando para a gente ter novas sim. possibilidades. Não tinham conhecimento, Melhores, né? exato. Achavam que estavam fazendo algo bom naquela sim, época. sim. Então, E a gente também, e assim, hoje- ou seja, hoje a gente também não tem como julgar. Sim, Né? Vamos foi dar feito o que foi melhor. Né? O que Exatamente. foi possível. Exatamente, o que foi possível. Então, o que eu posso dizer para essas pessoas, para a rede de apoio, é exatamente isso. Acolha, escute. Se você puder lavar uma vasilha, fazer uma comida, apoio prático, arrumar uma né? cozinha, Coisa prática. lavar uma roupinha do bebê, façam coisas práticas. Descansem essa mulher e esse pai, né? Esse homem e essa mulher, para poder trazer esse bem-estar para essa família. Isso. Isso aí. Exato. Perfeito. Nayara,
muito obrigada Eu pela que sua agradeço. contribuição. Foram dicas e conhecimentos Muito assim bom. inesgotáveis, né? Eu acho que é um assunto assim que dá podcasts, né? Com toda certeza. Mas com certeza foi maravilhoso todo esse conhecimento que você tem, a sua prática clínica nisso. Estamos imensamente felizes com a sua presença e sempre que possível, quem sabe outros aí virão, né? Eu gostaria muito de agradecer o convite, uma alegria estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho com esse assunto que eu adoro falar. Isso aí. E Excelente. para os nossos ouvintes, lembre-se que a saúde mental é algo essencial na vida, inclusive também na maternidade. Isso aí, gente. Então, não hesitem em pedir ajuda caso vocês precisem, né? Nós vamos deixar os nossos contatos na descrição do vídeo, né? Para que, se vocês precisarem, podem, né, entrar em contato. E curtam, comentem, compartilhem com seus amigos, com sua família. E até mais. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Tchau.